Welcome, everyone. This is, as I said, the last session of Women Who Futures. We started yesterday at the same time that we will finish the session. So it would be 8 p.m. for me, GMT. Thank you so much for staying with us for so long. Some of you really stick with us for almost every session. And this is a very special way for us to finish, to conclude this, which is in a futures event to talk with young voices and really hear young voices, which are not the future, they are the present, but they are co-creating this future with us, and they should have space and voice and meaningful participation all the time. So thank you very much again for Teach the Futures and She Solves Africa for helping us to be connected with these amazing young women and girls here in this panel. I will ask you, each of you, to quickly introduce yourself. Just say your name, what do you do, so people get to know all of you here. So can I start with Maria Antonio? Claro. Bom, olá a todos. Meu nome é Maria Antônia, mas eu acho mais fácil sempre usar Maria Cardial. Vou fazer 26 anos no final do mês, então signo de Áries. Atualmente, eu sou designer de experiências na Teach the Future, então essa muito provavelmente foi a minha ponte para estar presente aqui, inclusive é uma honra estar presente aqui. E para não levar muito tempo, é isso. Prazer conhecê-los. Thank you so much, Maria Cardial. Beatriz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Bea. Eu sou estrategista, facilitadora de experiências e também pesquisadora e designer especulativa. E agora eu estou abrindo aí minha empresa que trabalha bastante aí com futuros, com imaginação, para a gente levar a literacia de futuros para fora das bolhas. O nome da minha empresa é Do Amanhã. And now with Spanish, Belén Montesinos, over to you. Hola, buenas tardes. Soy Belén Montesinos, soy de Perú, pero actualmente me encuentro estudiando en los Estados Unidos. Mi conexión con Teach the Futures es debido al emprendimiento / organización social que tenemos junto con una compañera más que no puede estar el día de hoy. Pero básicamente es Yura Warmi, donde fabricamos toallas higiénicas ecoamigables a base de fibra de plátano y damos charlas en diferentes partes del Perú acerca de menstruación o de higiene personal que aún siguen siendo tabú en nuestro país. Y encantada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Belén. Belén y Espana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Belén, tengo 17 años, actualmente soy estudiante en la universidad, estudio Administración y Negocios Digitales y encantada de estar aquí. Bueno, mi relación con Teach the Future es que soy parte del consejo y pues también abordamos este tipo de problemáticas sobre el aprendizaje y todo lo que tenga que ver con problemáticas del futuro y la educación de calidad, y pues muy encantada de estar aquí y compartir mi experiencia. Thank you so much. Now I go to Adijit. You can hear us, you can unmute yourself and please introduce, just say your name and what do you do, something about you. Hi everyone. Can you hear me? Yes, perfectly. Okay. My name is Nifemi Adeyemi. I am a student in Nigeria here. I study microbiology and I'm also a designer. I use design to make impactful solutions to several problems in my space. It's an opportunity. It's a nice opportunity to be here. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Adediji Taiwo. Can you hear us? And if you can unmute yourself and just introduce you. Yes. Okay. Good evening, everyone. I'm Adediji Taiwo from Lagos. I'm still a student of Obele Community Senior High School.
It's a great opportunity to be amidst you, to be among you, and I appreciate you. Thank you so much for the great opportunity. Thank you so much, Adediki. Okay, so now I would like to start trying to understand why at such an early age you are already involved with futures. What made you think or realize that there was something like the future and futures methods and things like that? And how did you get involved with these futures and foresight methodologies? And I would like to know if you had any kind of women or girls in your pathway that inspired you to think about the future. So now I'll go in reverse order. So maybe starting with Adediki. What made you engage with the future? Okay. Thank you for that question. My journey into future thinking began with an unforgettable experience at the University of Ibadan, at the University of Lagos STEM camp for girls. This 3-day immersive program sparked my passion for innovative programs, problem solving, and sustainable development. Alongside fellow STEM enthusiasts, I employed cutting-edge solutions to pressing national challenges. Although the specific tasks assigned to me has faded from my memory, the excitement of tackling real-world problems using STEM principle has stayed with me. And since then, I've expanded my knowledge of futures methodologies through online courses, webinars, programs, and resources from esteemed organizations. Notably, I've participated in the STEM Future Bazaar and engaged with materials shared by SheSolves Africa, further deepening my understanding of future thinking and its applications. Yes, I've been inspired by numerous women who have made a significant impact in their respective field, notably women like Mrs. Chika, the HOD of Robotics Department at Unilag, and Miss Uga Abigail from SheSolves Africa, has also been a source of motivation for me. Tinuade Oguntuyi and many other exceptional women have also paved the way for future generations. Most importantly, I'm inspired by my own potential and the prospect of becoming a source of inspiration for others in the future. Thank you so much. Thank you so much, Adediki. Super interesting. I really like that you say that you are your own source of inspiration. That's very powerful and beautiful. Thank you. And just to acknowledge, Abigail is also a next generation foresight practitioner fellow, and she runs this initiative called SheSolves Africa to help women and girls engage in STEM in Nigeria. So now going to Adeyemi. What about you, Adeyemi? How did you get involved in the future space, and which women and girls inspired you in your journey? Thank you for that question. My first contact with futures and foresight methodologies was at STEM Futures Bazaar by SheSolves Africa, and I passed the essay stage, and I was required to write I was required to write an essay envisioning the lab of the future. And so after that stage, I proceeded to the workshop stage where we're supposed to create a prototype for that particular lab. And after that, my team and I, we explored different ways, and we came second place. During that workshop, we learned that the future is not as distant as we think it is, and that creative, innovative solutions today would drive meaningful change in the future. And then women who have inspired me along this path: Abigail Onazamak of SheSolves Africa, Zaha Did, her museums and buildings, their innovations, they still impact the world till now. And there's also Fumi Adewara or MobiLearn. She's creating accessible education for people who do not have access to it on a normal day. So yeah, in their diverse ways, these women have inspired me, and they use
the future methodologies to create lasting change. Thank you. Thank you so much. What about you, Belén Montesinos y Belén Yaspana? You had a different entry into Futures and Foresight through Teach the Futures, I imagine. It was your first experience with Futures, but maybe it was not. So tell me, how was it for you? Belén Montesinos first. Yo puedo empezar. Bueno, desde hace algunos años siento que he tenido esa curiosidad por cómo podemos anticiparnos a los cambios y diseñar diversas soluciones para los diferentes desafíos que enfrentamos. Y mi interés en el futuro comenzó a involucrarme en iniciativas de impacto social, como mencioné Yura Warmi, y es donde tuve una conexión bastante cercana con Teach the Futures, porque fue ahí donde recibimos uno de nuestros primeros financiamientos para poder ir a Amazonas del Perú y hacer las donaciones de estos productos y al mismo tiempo poder enseñarles acerca de menstruación y higiene personal. Y creo que es ahí donde comprendimos mi compañera y yo, que somos las fundadoras, a más profundidad los problemas de salud y de medio ambiente que hay en nuestro país y que no solo necesitan, diría, soluciones inmediatas, sino también una planificación a largo plazo. Y creo que eso nos llevó a explorar como diferentes metodologías y especialmente en el ámbito de salud pública, que es en lo que ambas estudiamos, y para pensar en estrategias sostenibles que mejoren el bienestar de las personas. Y en conjunto, si hablara de si hay algo en específico que nos inspiró, nosotras somos compañeras de secundaria, entonces al principio era un tanto una responsabilidad bastante grande porque no nos imaginábamos todo lo que iba a repercutir después el proyecto, porque inició como simplemente un proyecto para presentar en un concurso y ya luego obviamente se fue amplificando, y creo que ambas agarramos la motivación de ella quería enfocarse en medio ambiente, yo quería enfocarme en salud pública, entonces dijimos, tenemos que buscar algo que podamos hacer ambas, entonces, ¿qué más que incluir higiene personal, en este caso las toallas higiénicas, y que sean biodegradables y que ayuden al medio ambiente? Y sí, ha sido un proceso bastante largo, pero diría que involucrarnos en pensar, no más que todo, capaz sí también en el futuro, pero también en el presente. No sé quién mencionó al inicio de muchas veces se nos dice que somos la generación del futuro, pero siento que realmente somos el presente y tenemos la responsabilidad de hacer un mejor futuro, pero en realidad no es que vamos a esperar al futuro para realmente hacer algo. Y sí. Absolutamente. For sure. Belén y Astana. Sí. Bueno, en mi caso también estoy muy arraigada a lo que dice Belén Montesinos. Bueno, mi introducción al mundo del futuro comenzó en un concurso, bueno, en un programa que se llama Junior Achievement, en el que también estaba muy conectado con lo que tenía que ver más que todo con la tecnología y con todo lo que tenía que ver con el futuro. Tuvimos la responsabilidad de crear como una app y me inspiró bastante como todas las mujeres y las ponencias que hubo a lo largo del programa usan esas herramientas en su día a día para seguir mejorando y poder aportar una semilla y un mejor cambio en el futuro. Y siento que también me inspiró tener la conexión con Teach the Future, porque también al postular con un proyecto que yo tenía en mente y poder ser parte de uno de los runner-up y poder ganar ese financiamiento, me ayudó también a comprender que todas estas habilidades que también destacan y que son la visión y la misión de Teach the Future, me inspiran a seguir mejorando y poder aportar una semilla al cambio. Y también creo que el vivir nuestro día a día y el presente y aportar esa semillita que está dentro de nosotros nos ayuda a invertir y pensar que el futuro no está tan lejano como pensamos y que tenemos que disfrutar y poder hacer un mejor presente y un mejor futuro para todos nosotros. Excelente. And what about you, Beatriz? Bea. Legal. Bom, eu acho que é importante falar que eu sempre fui uma menina, uma garota muito sonhadora nos dois sentidos da palavra.
no sentido de sonhar quando eu vou dormir, e sempre ter uns sonhos muito malucos, e também de sonhar e imaginar o meu próprio futuro e o futuro do mundo. Sempre muito impulsionada pelo que a minha mãe falava para mim, que eu precisava trazer esse foco e me preocupar com o que viria, né? E com essa questão do tempo e a passagem do tempo sempre me fascinou e me intrigou, tanto que desde muito cedo eu me interessei por astrologia, oráculos, tarô, xamanismo, porque eu sempre quis entender melhor sobre o meu próprio futuro. Mas tudo isso são pseudociências, né? Ou outras formas ali de entender formas não tradicionais, né, de entender sobre o futuro. E aí, em 2020, eu estava estudando fazendo alguns cursos de pesquisa, como eu sou designer, e eu queria me aprofundar mais nisso de pesquisar, de entender o que está acontecendo para os meus trabalhos. E acabou que eu caí num curso de futuros. Não era um curso de ferramenta, era um curso muito mais para a gente entender como que aplica o curso ali para empresas, negócios, e acabou que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu saí ali do curso sem entender muita coisa, porque era tudo tão novo e tão diferente, eu nunca tinha ouvido falar sobre essas possibilidades de estudar o futuro de uma forma comprovada ali, com ferramentas, e eu fiquei apaixonada, mas eu não fazia ideia de como que eu ia trabalhar com isso, porque se aqui, hoje, né, a área de futuros ainda está começando no Brasil. Em 2020, quase não se falava sobre isso, quase ninguém sabia. E eu deixei aquilo adormecido ali, tentava trazer uma coisa ou outra para os meus projetos e estudando por fora. Até que eu comecei a trabalhar numa empresa e fui trabalhar como facilitadora de experiências de aprendizagem e descobri que essa empresa também fazia projetos de design de futuros. E foi aí que eu aprendi, né, sobre design, como que design se junta com o campo de futuros, e aí aprendi mais sobre sinais, tendências, cenários, o design especulativo, que hoje é o meu foco aqui, e outras ferramentas. E aí, até comentando sobre a minha relação com o Teach the Future, eu me juntei ao Teach the Future esse ano aqui, justamente para trazer mais essa voz de uma geração Z, que é bem geração Z, e que está super empenhada aí com essa parte de literacia de futuros e como que a gente leva isso para outros espaços. E sobre algumas mulheres que me inspiraram nesse caminho, acho que são pessoas que eu admiro muito o trabalho. Eu posso dizer que a Lua Couto, desde que eu descobri, ela é aqui do Brasil, ela é lá do norte, se eu não me engano, ela é do Pará. E ela fala muito sobre regeneração, futurismo ecológico ancestral, e foi a primeira pessoa que eu tive contato que trouxe aí esse foco de regeneração, ancestralidade, e que quando a gente está no mundo corporativo a gente não vê muito isso, então achei muito legal, adoro o trabalho dela e a forma como ela comunica. A Rosa Alegria também, que é pioneira no assunto de futuros aqui, e das poucas conversas, interações que eu tive com ela, ela tem um olhar muito sensível e preocupado com as novas gerações, com a imaginação também. E tem duas que eu admiro muito. Uma é a Pupul Bichit, que ela trabalha com narrativas de futuros mais inclusivos, né, e um olhar mais decolonial, e a Fiona Raby, que é designer especulativa e que foi quem cunhou aí esse termo do design especulativo e design crítico. Muito bem. A Rosa está, inclusive, nessa reunião, e a Lua estava no Women who Futures no ano passado. Maria Cardial, você. É muito, assim, tô dando risada aqui sozinha, porque é muito engraçado como os brasileiros são muito conectados, né? Então, assim como a Bia, desde pequenininha, eu sempre fui muito, assim, imaginativa, sonhadora. É que a minha origem é mais da ansiedade. Eu sempre fui muito de pensar, nossa, o que vai acontecer quando eu crescer? O que vai acontecer quando, né, no futuro? O que vem por aí? E acho que à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, isso foi mais se transformando numa questão de preocupação mesmo, né? Porque a minha geração foi a geração que herdou a questão da preocupação com o meio ambiente, com o que estava acontecendo com o mundo. Então, acho que é um pouco dessa herança de tipo, tá, algo deu errado, vocês têm que consertar.
Então, até essa questão do tarô, eu peguei para mostrar. Eu também sou bem esotérica. Gosto bastante disso. É uma forma de também sempre tentar ali prever, né? Entender o que pode vir aí, o que né, eu posso tentar ajudar. Mas voltando ao foco da pergunta, a forma a qual fui introduzida ao futuro foi bem mais tarde, assim, né, na minha trajetória. Então, foi quando eu fui fazer uma pós-graduação na minha faculdade, que no caso é SPM. Eu sou graduada em comunicação, então sou publicitária por formação. E olhando e trabalhando com marcas, eu fui sentindo que, assim, cara, a gente está focando em coisas que não é isso que a gente deveria estar focando, sabe? Então, eu sinto, assim, né, meu olhar de 5 anos de experiência de mercado, a impressão que eu tenho é que a nossa preocupação é mais em vender produtos e menos em, será que daqui a 5 anos a gente vai poder continuar a vender produtos? Nós vamos ter recursos para... E assim, é muito uma sensação de que tudo está sendo empurrado com a barriga, e me dá uma aflição muito grande, me dá um incômodo muito grande de, nossa, gente, mas ninguém vai fazer nada a respeito? Tipo, é sobre isso mesmo? E surgiu essa pós que trouxe muito branding, que para mim, em termos de comunicação, é muito o futuro, né? É muito a solução do mercado de comunicação, que não é sobre só uma campanha bonita, é sobre marcas que tenham sentido, que tenham um propósito, e não só sobre colocar mais um produto numa gôndola e super, né, tipo, lotar mercados e sobrecarregar um sistema que já está super sobrecarregado. E ele tinha essa carga muito grande de futurismo. E foi uma coisa que eu sempre, assim, achei muito interessante, mas nunca conheci o nome, porque aqui no Brasil, como a Bia comentou, é algo muito novo. E é algo que a gente não aprende sobre, né? Tipo, no ensino fundamental, no ensino médio, não são matérias que a gente tem contato. A gente só começa a ter contato em pós-graduação mesmo. É muito raro a gente ter contato com esse tipo de conhecimento antes. E eu fiz essa pós e simplesmente me apaixonei por esse conhecimento, por essa área. Eu falei, gente, isso daqui devia estar sendo ensinado desde cedo. Porque se a gente tem alguma chance de consertar o que está sendo feito, é por meio disso. Não é por meio de, sei lá, métodos que a gente aprende, que já existem. Não, é sobre isso daqui, é sobre pensar em novos caminhos, pensar em novas estratégias. É sobre botar a imaginação para pensar em algo que não é de agora, que vai acontecer daqui para frente. E aí, na pós, eu entrei em contato com professoras muito incríveis, que já entrando até na pergunta de pessoas que me inspiram, que é a Roberta Campos, que inclusive participou de um evento da Teach the Future aqui no Brasil recentemente, que é uma querida. E embora ela não seja exatamente da área de futuros, ela conversa muito com essa área porque ela é pesquisadora. E ela, para mim, é uma pessoa incrível, extremamente inteligente. Com qualquer assunto que você queira conversar sobre, ela vai ter como conversar com você e vai estar sempre de olho, um olho aqui e outro lá na frente. E ela é uma pessoa muito inteligente. Outra professora que também é uma inspiração para mim e que mudou assim o meu jeito de ver a vida é a professora Coral Michelin. Sim, é muito engraçado que o sobrenome dela seja Michelin, mas ela deu aula para gente sobre um tema que até a Bia trouxe, que é regeneração. Então, ela ensinou sobre o conceito de economia regenerativa, que era algo que também é um termo ainda muito novo para a gente aqui no Brasil, e que é pouquíssimo falado, mas que, gente, deveria ser extremamente divulgado. E que, na minha opinião, aqui no Brasil, a gente poderia muito se apropriar disso e simplesmente, né, usar isso como uma forma de modelo para vender para o restante do planeta. A gente tem tudo para, sabe, fazer esse modelo dar certo. Por que não investir nisso? Mas, enfim, eu tenho muitas opiniões sobre isso. E por conta da Roberta Campos, é que eu acabei entrando em contato e conhecendo a Teach the Future. Ela entrou em contato com a filha da Rosa Alegria e um outro querido, que é o Wellington Porto. E eles foram convidados de uma palestra dela e eles trouxeram um tema de como as crianças estão sem imaginação.
E aquilo, assim, me pegou de um jeito que eu fui conversar com o El no final da palestra. Eu falei, não, eu preciso ajudar de alguma forma, porque foi um dado muito chocante para mim. E eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Sabe aquela, tipo, eu contra o mundo? Foi uma sensação meio assim. Uhum. E foi nesse sentido que eu acabei encontrando outras mulheres que me inspiram muito hoje em dia e que eu tenho, assim, a honra de conseguir trabalhar com, que é a Rosa Uhum. Alegria. A B já fez as honras, então não vou me estender, uma diva. E a Priscila Grison, que também é uma pessoa que eu conheci muito recentemente. Eu acho que ela está aqui, inclusive. Eu vi o nomezinho. Uhum. Sim. E é uma outra querida que tem uma visão incrível de futuros e ela também tem uma experiência de mercado e ela compartilha muito das mesmas dores que eu. Então, assim, são pessoas muito legais de se manter no radar Uhum. e aprender com. Mas é. Wonderful. So thanks. So just to summarize everything that you all said up until now, it seems that on the one hand, there is a lot of personal will to really be able to focus on this path, on the methodologies, and like really engaging with the future. But you also bring me this idea that it is so important that there are systems in place, that the universities and the schools talk about it, that we have free materials on the internet, that we have NGOs like She Solves Africa that provide these courses for students still at the school level, and teach the future. So specific programs and also foresight and futures integrated into the systems. And all of you said like how you really demonstrated how you have a personal strength, but at the same time, how other women and girls around you inspired you to keep following this path. My second question to you, and maybe we have 1 hour still of panel, and I have 3 questions, and we are 6. So let's try to be a little bit brief so that we can hear everyone. But I'm really curious to know your opinion about this. Why do you think it's important to engage, especially young generations and young women and girls? Why is it important that we engage in futures and foresight? And from what you see right now, is this a safe space to engage with? Is this are there a lot of opportunities for you to engage, or what else could be done so that more women and girls could be present and engage with futures and foresight? Now I'm going to start with Belen Yasvana. En realidad me parecería una gran oportunidad para poder poner en práctica todas las habilidades y todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de estar dentro de esta comunidad y todo lo que vengo aprendiendo de diversos programas que en realidad, aunque no parezca como no le den tanta importancia, es como que muy fundamental ser parte de ello. Y también al ser parte de Teach the Future siento que he adquirido un montón de conocimientos acerca del Future Literacy y cómo la educación puede promover y abrir grandes puertas. En realidad también tuve la oportunidad de trabajar con chicas, adolescentes, bueno, ya creando mi organización, pero en el ámbito como que del arte, porque en realidad es una rama que me apasiona, aparte de la educación y todo lo que tiene que ver con desarrollar metodologías para el futuro. Y al tener como otra ventana de poder ser parte de promover también a esta generación que viene transformando y desarrollando, que son las niñas y adolescentes, creo que es muy importante promover estas herramientas para que ellas puedan seguir trabajando y creciendo y desarrollando todo su potencial. Gracias. Belén Montesino, ¿qué opinas? Sí, como Belén Yespana dijo, concuerdo un montón en que pensar en los futuros nos permite prepararnos para mejores desafíos y evitar que la incertidumbre muchas veces nos paralice. Creo que como jóvenes actualmente con tanta tecnología y redes estamos más expuestos de diferentes maneras a lo que pasa en nuestros países. Y por ejemplo, en mi caso, estando lejos de Perú, muchas veces es chocante ver noticias y, digamos, no poder hacer nada desde mi posición. Entonces diría que nos da herramientas para diseñar estrategias y tomar decisiones con base en posibles escenarios
Y para las mujeres y niñas, esta habilidad de poder educarnos en metodologías del futuro diría que es crucial porque muchas veces enfrentamos, para empezar, barreras personales entre nosotras mismas por los prejuicios a lo largo de los años y síndrome del impostor y creer muchas veces que no somos lo suficientemente capaces, por ejemplo, para insertarnos en mundos como las ciencias. Entonces, también diría que están las barreras estructurales que limitan a veces nuestro acceso a oportunidades y diría que si aprendemos a anticiparnos, a innovar y a diseñar soluciones para el futuro como muchas de nosotras los vienen haciendo, podemos transformar de cierta forma nuestras realidades y las de otros y, digamos, construir una sociedad más equitativa en diferentes aspectos. Aditi, if you are with us, why do you think it's important to work to engage girls and women in futures and foresight? All right. Thanks for asking. I'm from a community where people think it's only boys that are capable of doing greatness. And I believe thinking about the future is a vital skill for everyone, most especially girls. Our world is full of possibilities, and as it becomes more digital, we need to adapt and grow with it. When we think about the future, we imagine a world where we are free to be our best selves. Using future thinking tools helps us find new solutions to old problems. For girls, these skills are especially important. Right now, there are more men than women in the STEM field, and some people think girls aren't cut out for it. But we all have the same ability to solve problems, as we all know. We have the same brain, we can think in the same way. Even there are some girls that think better than boys do, and we are creative. So I think it's time for girls to step out and join the STEM movement. Let's show everyone that we are capable of greatness. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much, Aditi. What about you, Adiyemi? I think you were with some connection issues, so let's see if you are with us. Why? Yeah, you are. Great. Okay, sorry, I apologize. So I think that more can be done concerning inclusivity. Yes, I think that sorry, excuse me. I think that we can broaden more participation for women and young girls, and in our education system, I believe we can include it in our curricula. And then if the government also includes the future and foresight methodologies into governance. For instance, in Nigeria, we need a lot of backcasting because of the issues on ground. So I believe that if we can include all this at an early stage, I believe that a lot would be done, a lot of change and a lot of impact to be made. And then also, I also think that for women and girls, it is crucial because a lot of women are natural multitaskers. So if we use those methodologies, they can easily identify blind spots and address issues even before we make those decisions. That'll be all. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, totally agree with you. Okay, so now back to Brazil. Maria Cardean, why is it important for girls and women to engage in futures and foresight? And what else can be done? As Adeyemi just said, more can be done. Eu acho que é importante porque se a gente for pensar ao longo da história, né, mulheres fazem parte de uma das minorias sociais que nunca tiveram voz em tomadas de decisões importantes, né? É um sistema que nunca nos deu esse poder de escolha. A gente sempre teve as nossas conquistas à base de muita luta, vamos dizer assim.
E quando a gente tem essa possibilidade de pensar em futuro, a gente tem uma ferramenta importantíssima para reverter injustiças, para conquistar mais igualdade, né? Eu diria até equidade, porque igualdade não é a palavra correta aqui. Eu não gosto da ideia de arma, porque arma não é o tom que a gente busca, não é a ideia de se sobrepor sobre o outro, não. É uma convivência harmoniosa, é a ideia de todo mundo ter direitos iguais, ter uma qualidade de vida boa, ninguém ser melhor do que ninguém. Eu acho que quando todo mundo faz parte do processo, a gente tem uma diversidade de visões, uma diversidade de ideias, que fica até um processo mais gostoso. Até quando a gente pensa criativamente, né? Pensando em imaginação e até puxando um pouco mais para o meu lado, que é de design, é nítido quando a gente vê uma criação e quando a gente olha para quem fez parte daquele projeto e vê que se a equipe tem diversidade e quando ela não tem. Isso se reflete no produto final. Então, eu acho que é mais do que essencial. E até naquela primeira pergunta que você fez, é importante os jovens fazerem parte desse processo? Eu diria que é mais do que importante, é quase obrigatório. Todas as gerações elas têm que fazer parte disso, porque nós, como sociedade, é um dever, né? Tipo, todo mundo tem que fazer parte desse processo, porque todo mundo vai viver dentro dessa nova realidade. Então, todos têm que participar. Mas acho que principalmente os jovens têm que encabeçar esse processo, porque é eles que vão viver esse futuro, certo? Esse será o nosso presente. Então, acho que quem mais tem que ser ativo nesse processo todo somos nós, os jovens, como a gente diz aqui no Brasil, né? Num tom mais brincadeirístico. Então, na minha visão, é fundamental que tanto as meninas quanto as mulheres estejam ativamente fazendo parte desse projeto, né? Estejam ali, né? Obrigatoriamente. Tanto que eu acho muito preocupante quando a gente vê que cada vez menos mulheres estão ocupando espaços de assim, decisão, tipo política. Aqui no Brasil, pouquíssimas mulheres foram de fato eleitas, né? Estão em cargos de decisão. E elas representam mais de metade da população do país. Ou seja, não se reflete. E isso influencia muito, gente. Retrocessos acabam acontecendo, é uma coisa que é meio perigosa, entende? Então, não vou entrar em política aqui, porque não cabe. Eu me emociono um pouco, peço perdão a todos. Mas, resumindo, minha opinião é essa. Wonderful, thank you. What about you, Ben? What do you have to add? Legal. Bom, vou tentar não chover no molhado, mas eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de falar é que os futuros que são apresentados para nós, não só nós mulheres, mas a sociedade como um todo, são futuros distópicos e nos filmes que a gente vê é sempre caos, destruição. E quando não são esses futuros que são apresentados, são futuros criados por pessoas privilegiadas que estão em espaço de poder e que a gente sabe que essas pessoas normalmente, diria aí uns 99% das vezes, são homens e são brancos. Então, acho que a habilidade da gente pensar o futuro é muito importante para que a gente questione esses futuros que são apresentados e também ativamente imaginar e construir outras possibilidades. E aí o que eu sempre falo é que se a gente não imaginar outro caminho, alguém vai imaginar por nós. E aí a gente vai ficar preso também ao que já existe. E pela minha experiência de 26 anos, o que existe não tá bom, não tá legal, e deveria ser muito melhor há muito tempo. E aí, quando a gente fala sobre mulheres, eu acho que isso é muito poderoso, porque muitas das estruturas que limitam a gente ou que mantêm a gente num lugar que a gente não tem poder de fala, que a gente não tem espaço, que a gente não é reconhecida, essas estruturas foram construídas sem a nossa participação. Então, se a gente quer esses futuros diferentes, a gente tem que criar narrativas onde a gente é protagonista. E tem um livro muito legal de ficção especulativa, que é uma antologia feminista que se chama Irmãs da Revolução. E é um livro que fala justamente sobre isso, né? Como que a gente se coloca ali como
protagonistas dessas histórias e a gente imagina outros futuros onde a gente tem esse espaço, né? E a gente possa participar da conversa. E eu acho que essas metodologias de futuro ajudam a gente a enxergar esses padrões, principalmente questionar certezas e construir alternativas. Então, são ferramentas que dão para a gente autonomia, né? Tanto para a gente conseguir lidar com mudanças, quanto a gente criar as nossos próprios caminhos, próprios futuros, assim como os oráculos ajudam a gente a entender os caminhos possíveis. E sobre o discurso, eu acho que o discurso sobre futuro sempre coloca ali a juventude no centro. Só que fazer o discurso é muito fácil, né? Então fica muito num teatro ali da inovação, de futuros. E na minha experiência, sendo uma mulher que desde os meus 13, 14 anos trabalha, empreende, eu sempre fui e eu ainda sou muito incompreendida na minha forma mais radical de lidar e questionar as coisas que são ditas, faladas e feitas ali no mundo corporativo ou em qualquer tipo de relação. E eu ainda sou, mesmo eu, né, pagando as próprias contas, né, tendo ali trabalhando, eu ainda vejo muita gente falando, ai, não esquenta com isso, quando você crescer você vai mudar, e isso acaba diminuindo muito essa minha posição como geração Z que cobra e que não aceita as coisas do jeito que são, né? E eu acho que o que poderia ser melhor é que não tem como a gente falar de futuro sem ter diversidade e inclusão. Então, sempre que a gente vê alguma iniciativa ou algo sendo falado por um homem ou por uma pessoa que está trazendo alguma questão muito problemática, ou que a gente vê que, pô, essa pessoa está falando de futuros, mas não tem diversidade ali na empresa dela, eu acho que a gente tem que cobrar. Eu sou muito a favor da gente começar a se posicionar e ir em cima das pessoas ali, para que a gente consiga abrir mais espaço e eles perceberem que não tá mais podendo ser desse jeito. Excellent. So yeah, I think all of you demonstrated that you are protagonists in your lives and you're really advocating for a better future, not just for yourselves, but for other women and girls and for the world in general, for even the environment as well. So I would like to know what one concrete project you are working with or on. Maybe it's a project in your school or university, maybe it's something that you found or something that you are doing at work. What are you doing to change the world right now? I'm sure we have 40 people in this room now. I'm sure we will be all very inspired by your small and big initiatives. So can I go to Adeyemi first? What are you doing to change the world, Adeyemi? Okay. At the moment, I'm a student. At the moment, I'm a student, but if there's something I am passionate about, and it would be something I would definitely want to work on when I'm done with school. It's building sustainable cities and communities. I believe that if we are able to build cities and communities that can generate their own food, their income, their own power by themselves, I believe that at the end of the day, it will all add up and it will contribute to the nation's GDP. And apart from that, the city might even be able to support the whole nation itself. Imagine having like so many cities like that all over, and by the time you add them up, they'll be able to contribute. There'll be no unemployment again, and then the risk of the security issues that we have that are so rampant, there won't be that much of them again in the country. Thank you. Thank you so much. I really hope your dream come true, because it's really important that we have these amazing cities, sustainable cities. And I really like what you said about the power of bringing these initiatives together so they can add up and really make a big difference, a global difference. What about you, Adediji? What are you doing to impact the world, your community, those around you? All right. I'm currently collaborating with friends on an innovative project that tackles health issues. We are designing a drug dispensing machine that streamlines access to medication
for minor cases and reducing the need for hospital visits. Our concept is simple. Patients can consult with the doctors online and then collect their prescribed medication from a dispensing point. Although it's still in the idea phase, we are eager to bring this project to reality. Our ultimate goal is to combat drug abuse in our society. Unfortunately, drug abuse has become a growing concern among young people, with even over-the-counter medications like paracetamols being misused. Our project aims to minimize drug abuse by controlling access to medication and promoting responsible use. We are still refining our concept, but our passion for solving health-related problems in Nigeria drives us forward. And I hope it comes real. I hope it becomes real. Sure. Thank you. I hope it comes true too, for sure. Good luck with that. Yes, and we are all cheering for you. So let me go now to Beatriz and then Maria Cardean, and then I'll go to Belen and Belen. Legal. O meu projeto atual é um projeto que eu sonhei, acho que há 5 anos atrás, até de antes de eu começar a estudar sobre as possibilidades de futuro, estudos de futuros, que é o do amanhã, que é o meu grande projeto aí, empresa, para eu trazer um pouco da minha forma de enxergar e pensar sobre o mundo. Então, o do amanhã é um espaço experimental que investiga as dimensões do tempo através da imaginação. E essa é uma frase que, de primeira, a gente tem que parar um pouco para pensar, para entender ela, e isso foi intencional. É um espaço experimental porque eu sou designer estratégica e eu tenho muito essa pegada de eu estou fazendo uma coisa, eu estou testando, eu estou errando, eu estou aprendendo. Então, abrir esse espaço de teste, investiga, porque traz muito essa parte de pesquisa, né, de conectar, de questionar as coisas, de interpretar também, de ter uma análise mais profunda. E as dimensões do tempo é porque quando a gente fala de futuros, a gente fica só falando do presente e do futuro, mas a gente esquece que tem um passado ali com muita história para a gente se basear, para conseguir imaginar futuros. Então, eu tenho esse foco aí de olhar para o passado e para conseguir projetar os futuros e através da imaginação, porque é preciso reempoderar a imaginação humana, ainda mais num mundo de inteligência artificial, onde as pessoas estão delegando seus pensamentos, suas ideias para essas ferramentas, e que isso, no longo prazo, é extremamente prejudicial para as pessoas e também para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso pensar, para o pensamento crítico também. Então, e um outro objetivo meu é levar a literacia de futuros para fora das bolhas, porque eu vejo muito que quando a gente fala de futuros, tem sempre as mesmas pessoas falando e a gente sabe que essas pessoas são quem tem dinheiro, quem tem acesso, quem tem privilégios aí. Então, eu gostaria muito de levar isso para além do eixo Rio-São Paulo, aqui no Brasil. E um outro ponto também que eu trabalho aqui é que eu quero falar do Brasil, sobre o Brasil e para o Brasil, porque é muito comum quando a gente vai fazer um estudo de futuros ou uma pesquisa de tendências, a gente sempre olha para o norte global ou fica olhando muito para os Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil tem um monte de coisa, um monte de pessoa, muita coisa para ser estudado e para a gente comunicar. Então, esse é um dos meus diferenciais também. E acho que de resultados que eu tenho, eu já tenho uma comunidade no WhatsApp com mais de 300 pessoas, onde a gente manda sinais aí, curadoria, tem uma equipe de voluntários que me ajuda nisso. Estou desenvolvendo aí meu primeiro produto, que é um laboratório de especulação, que é algo que é uma metodologia meio que autoral, assim, que eu estou desenvolvendo, ainda estou testando para ver o que vai dar. E acabei de lançar também um jogo de cartas, onde convida a gente a pensar sobre o passado, presente e futuro e questionar também a questão do imaginário. Então, é um jogo que dá para a gente jogar com crianças, dá para a gente jogar também em ambiente de trabalho, fazer aquecimento em reunião e também jogar ali
numa mesa de bar. E aí eu, inclusive, fiz um cupom de desconto exclusivo aqui para vocês, vou mandar aqui no chat, que é o Mulheres do Amanhã, que quem quiser tem 20% de desconto no nosso lançamento. E caso pessoas de outros países queiram que eu entregue, eu vou dar um jeito, a gente conversa aí e eu mando para vocês assim que ele ficar pronto. Wonderful, congratulations. Yeah. What about you, Maria Carden? What are you doing? Bom, de grandes projetos, eu até tô meio assim, sem graça, porque comparado às minhas amigas aqui, eu não tenho grandiosos projetos. Óbvio, todos os meus projetos estão atrelados a ajudar a TTF a, né, se expandir, conquistar cada vez mais espaços, ser mais conhecida, né? Mas eu gosto sempre de pensar que eu sou representante das pequenas causas, porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive muito essa coisa de, nossa, para mudar o mundo tem que ser coisas, né, fazer grandes coisas, grandes atos, né? E eu sou apenas uma pequena pessoa, uma pequena camponesa, como a gente brinca aqui, né, no Brasil, tem esse meme, enfim. Será que uma andorinha só faz verão? E recentemente eu tenho mudado, né, buscado trabalhar um pouco com essa ideia de que sim, dá para fazer um verão, porque no fundo nunca é só uma andorinha. Se a gente fizer pequenos atos, dá para ir fazendo um verãozinho. Então, o que eu tenho buscado fazer para construir esse meu pequeno verãozinho? Pequenas ações no meu dia a dia. Então, por exemplo, junto com a TTF, eu também tenho um outro emprego. Eu trabalho numa consultoria de branding, que, graças a Deus, tem contatos com grandes marcas do mercado. E eu sempre busco, sempre que dá, incluir ali umas pitadinhas de futurismo em alguns projetos. Então, espalhar a palavra, como a Bia trouxe, para outros clientes, galera que não teve contato com esse conceito, né? Não está familiarizada com a ideia. Então, realmente trazer essa preocupação de que, ó, não dá para pensar só no agora, não dá para pensar só no lucro, não dá para pensar com os moldes de hoje, os moldes que, né, foram pensados lá no século XVIII, na Revolução Industrial. Tipo, a gente tem que mudar a página, a gente tem que modernizar, literalmente, né, atualizar a página. Então, eu tento sempre trazer essa lógica para o meu dia a dia de trabalho mesmo. Óbvio, por enquanto, eu ainda estou, né, meu alcance ainda está centrado no eixo Rio-São Paulo, mas eu acho que o correto mesmo é ir aos poucos expandindo para o Brasil inteiro, porque a nossa diversidade ela é muito rica, gente. E é uma pena que as marcas ainda insistam em ficar só aqui no eixo Rio-São Paulo, sul-sudeste. É uma pena mesmo. Eu acho que assim, se eu tiver um grande projeto, vai envolver muito expandir, sair dessa bolha. Acho que além disso, e aí bebe muito do meu espírito de Gen Z, usar o que eu aprendi na minha pós, então construir cenários e esse espírito da imaginação de realmente pensar em soluções para realmente cobrar das marcas, né, a responsabilidade social que elas têm. E isso não adianta elas fingirem que não existe, porque existe sim, gente. Né? Com licença, 2025. Tem essa responsabilidade social, sim. Seja pelo consumo, seja pela pressão em rede social. Então, tem gente que diz que parar de consumir não adianta. Adianta muito. Existem dados que comprovam, não vou dizer em qual situação, mas certas marcas a galera parou de consumir devido a um, né, evento político recente e funcionou muito. Então, é uma forma, sim, da gente cobrar que as marcas exerçam sua responsabilidade social, é uma forma, sim, de exigir que elas prestem atenção ao que está acontecendo e parem de focar só no lucro. É uma forma de forçar com que elas pensem, sim, no futuro. Então, eu gosto de também, assim, pensar que nem tudo precisa ser tão revolucionário assim. Às vezes, um tweet pode causar um rebuliço enorme. Yeah, so we have here in the chat, Amara saying, no cause is too small, it all adds up for something powerful. Exatamente. Exatamente. Resumiu em um tweet tudo que eu queria dizer. Exactly. Can I go now to Belen Jaspana and then Belen Montesino? What are you doing currently to change the world or those around you?
En realidad es muy inspirador también escuchar los otros proyectos de las demás chicas que están aquí presentes en la ponencia. Me inspira también poder absorber una semillita y también eh, tomarlo y poder también impactar aquí en mi país. Yo soy de Perú. Y pues todos los temas son bastante interesantes y bueno, el proyecto en el que estoy actualmente enfocada es con el arte, en específico la danza, porque es algo que me apasiona bastante. Y bueno, en realidad se enfocó como un proyecto en la que yo lo creé para postular en busca de becas y pues nació ese proyecto que se utiliza la danza como una herramienta de empoderamiento para las adolescentes de bajos recursos aquí en Perú. Aquí en el país el arte o la danza no es muy reconocida, como las personas tienen que como salir al exterior para buscar oportunidades para seguir creciendo como bailarines. Y pues aquí, aunque varias como academias, escuelas y concursos y competencias que han ido surgiendo, han ido apoyando esa disciplina que es muy hermosa porque es algo que se transmite y se utiliza el movimiento para poder impactar o mostrar el arte a las personas que lo están viendo. Así que decidí crear ese proyecto porque creo profundamente en el poder del arte para transformar vidas y desde mi propia experiencia que lo he vivido, creo que me ha ayudado en un punto de mi vida en la que he estado pasando por una situación difícil y el arte fue como que un lugar seguro y me salvó de ese momento. Y creo que al utilizar ese arte, y más que todo en adolescentes, porque a la vez de la formación en las danzas, también hay un acompañamiento psicoemocional y educacional que creo que al adquirir todos estos conocimientos y el apoyo, les deja como un mensaje para que puedan seguir creciendo y desarrollando todo tu potencial que tienen en las adolescentes de hoy en día, demostrando que pueden brillar y ser únicas en este hermoso arte y que es una herramienta de desarrollo personal y social y creo que va a generar un gran impacto. Y espero que a futuro puedo como crear, se pueda realizar como una organización para poder seguir impactando y transformando más. Qué bonito, me encanta. And you, Belén Montesinos, you already talked a little bit about your project that combines menstrual health and hygiene and the environment, but maybe you can talk a little bit about the results. What kind of impact have you seen in the girls that benefit from your project? Sí, bueno, nosotras venimos haciendo el proyecto desde el 2021 y obviamente era un tanto difícil porque no teníamos los recursos para, por ejemplo, pasar por las pruebas de salud que se tenían que hacer y sucesivamente con ayuda de diversos profesionales, porque si bien es cierto, nosotros teníamos la idea y sabíamos cómo hacerlo, pero teníamos que contactar ingenieros industriales, ingenieros químicos, diferentes tipos de profesionales y lo que hemos venido haciendo durante todos estos años y el impacto que hemos tenido, como mencioné al inicio, es algo que ni siquiera nosotros nos habíamos imaginado que íbamos a tener. Ahora, obviamente, recibimos bastantes propuestas e iniciativas a lugares donde podemos ir o a escuelas principalmente, que es donde trabajamos. Entonces, obviamente, seguimos trabajando en ello y principalmente uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, aparte de formalizar como tal es realizar un libro, porque mayormente nosotras vamos o bueno, nuestro plan es ir a regiones más allá de Lima, en este caso que es la capital, y queremos hacer un libro donde hablemos acerca de menstruación, higiene personal, mitos, y que no simplemente esté en español, sino que también esté en quechua, que es el idioma nativo en Perú, entonces para que más niñas y mujeres puedan acceder a este contenido de manera equitativa. Y sí, diría que ese es el proyecto principal en el que estamos trabajando en este momento. Mhm. Super, super interesting. So we have well, have about 20 minutes to finish this. And I am really inspired and impressed with all your projects. I'll ask Gabriel to help me put everyone on the pin again here, if possible.
And meanwhile, if any of you in the audience have some questions for these amazing panelists, please put them in the chat and we can try to compile them at the end. And as you prepare your questions, I have a final question to each of you that I would like you to reply with maybe a couple of sentences, a short, very concise answer that summarizes what is your, and you all talked about dreams, right? So I would like to see with my eyes and my mind's eyes, your dreams. How do you see the future? How do you see your best version of the future, your desirable version of the future for everybody, for women and girls, for gender equality, and in general? What do you see? Maybe I'll start now with Adediji. All right, thank you for that question. So, my vision for the future is a world where girls' rights and gender equality are paramount. I dream of a nation and a world where every girl can pursue her dreams without limitations and break barriers that even boys can't break and unleash our full potentials in the world we reside. Thank you. Thank you so much. It's very beautiful. And now can I hear from Adeyemi? I envision a future where we have women who are actively shaping policies and are in governance, and a sustainable um a sustainable future whereby everyone is independent, so to say, and yeah, a future whereby women can hold their heads high and be like, yes, I did it. I have positioned myself to reach this point and I can successfully say that, yes, I did it. Wonderful. Maria Cardeal. O futuro que eu imagino vai muito na linha do que já mencionaram, né? Então, eu gosto de pensar que a gente já substituiu o capitalismo por uma economia regenerativa, então aprendemos a conviver com a natureza e agora a gente não explora ela, a gente convive com ela, quase como um cyberpunk, uma coisa bem modernosa, mas com verde. Algo bem otimista, eu sei, mas eu acredito, eu confio. Quando a gente pensa em espaços urbanos, eles são acessíveis para todos, principalmente para as mulheres. Então, as minorias sociais agora não são mais minorias sociais, visto que todos agora estão em pé de igualdade, de fato. A legislação ela é justa como tem de ser. Condições de trabalho, ninguém mais vive para trabalhar, então a escala é 4-3 no mínimo. Ninguém mais é explorado, os salários são justos para todos, os benefícios são perfeitos, qualidade de vida impecável, todo o sistema de vida realmente é pensado no bem maior e não em manter a roda girando, sabe? A mentalidade realmente mudou. E quando a mentalidade muda, a gente tem toda essa mudança da sociedade como um todo. De maneira geral, é isso. Belén Yaspana, what's your vision for the future? Bueno, en mi caso, mi visión, mis sueños sobre el futuro es que sueño con un futuro donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y donde todas las personas puedan, sin importar su situación, su origen o su género, puedan desarrollar como su máximo potencial y un futuro donde la educación sea accesible para todos. Bueno, aquí en Perú hay bastantes oportunidades de becas en las que estoy bastante agradecida porque se considera el talento y la formación académica para que puedan alcanzar ese logro, porque hay bastantes personas que no tienen la suficiente estabilidad económica para abordar una educación superior para los jóvenes que quieren invertir en ese mundo y puedan ser grandes profesionales. Así que estoy agradecida con eso porque también me pongo
en sus zapatos, porque gracias a esa oportunidad es que hoy en día puedo decir, bueno, puedo decir que también tengo la oportunidad de estudiar gracias a esta posibilidad que se me brindó. Así que soy muy arraigada a eso. Y en cuanto a que puedan seguir como superándose y creciendo, siento que la educación es algo fundamental que todas las personas deberían contar y que no se debería negar en ninguna circunstancia. Este, al igual que con los proyectos con impacto social, creo que es importante también seguir superándolos y promoviéndolos porque es un acceso para una oportunidad súper grande para todas las personas que quieren invertir en ese mundo y que en el futuro puedan lograr grandes cosas. Belén Montesinos. Concuerdo un montón con lo que han mencionado. Diría que desde lo que he trabajado durante estos años, soñaría con un futuro donde la salud pública sea una prioridad en todas las sociedades y donde las oportunidades no estén limitadas por género, nacionalidad o nivel socioeconómico. Me gustaría ver más mujeres en ciencia o política o ocupar cargos de liderazgo y tomando decisiones que nos impacten a todas. Y en cuanto a los derechos de las niñas, mi visión es que al trabajar tan cercano a ellas es que ninguna niña tenga que enfrentar barreras para acceder a la educación o salud, que es lo mínimo que todas merecemos. Y respecto a la igualdad de género, no es solo un ideal, sino diría que es una necesidad para contribuir y para construir un futuro sostenible y justo. Belíssimo. Bea. Legal. Eu sonho com um futuro onde a imaginação seja levada a sério e onde o brincar não seja algo exclusivo para crianças. Eu acho que eu gostaria muito de um futuro onde a gente tenha mais contato com a natureza, melhores relações com a nossa comunidade, um futuro onde as pessoas são aceitas pelas suas diferenças e que eu não tenha que explicar para um homem que ele está sendo machista ou que alguém está sendo transfóbico, racista, capacitista, porque a gente já passou desse momento de discussão na sociedade. E também um futuro onde a gente possa desacelerar num ritmo tão intenso que a gente tem vindo cada vez mais. Então, desacelerar para mim tem sido cada vez mais a minha meta. E também sonho com um mundo que tenha muito sorvete e muito cachorro. I love that. Really brilliant visions for the future. Thank you so much, everyone. I will now open to the audience. Does anyone have any questions for our amazing panelists? Annabelle is asking something here. I would love to hear participants' views on the importance of language in imagining new futures, of which one aspect is multilingualism, so using multiple languages to talk about the future, not just English. And maybe there are other aspects of language that you think are important as well. So how do you feel about language? And let me just let's start with Belén Montesinos y Belén Hispano. I mean, it doesn't mean that all of you need to answer all the questions. Whoever feels like you have something to add to answer. But yeah, if you do, Belén. Go ahead. Sí, creo que esa pregunta se alinea bastante a lo que estamos haciendo ahorita. Algo que siempre habíamos pensado era cómo vamos a ayudar a estas comunidades en el Perú si no sabemos cómo comunicarnos con ellos, en este caso con quechua, que es el idioma nativo en el Perú, y es por eso que decidimos ambas desde nuestras partes empezar a estudiar quechua desde hace como 3 años. Y obviamente vamos entendiendo poco a poco porque es totalmente diferente al español, pero diría que si uno quiere ayudar a estas comunidades también tiene que involucrarse de esa misma forma con el idioma, que es algo sumamente importante y especialmente cuando hablamos de temas de higiene personal o de menstruación, uno tiene que utilizar un lenguaje a veces muy directo y
como dejar esos tabús detrás, de cambiar las palabras a ciertos aspectos. Entonces, sí, siento que el lenguaje es una parte que a veces se suele sobreestimar cuando se inicia con un proyecto social y decir como quiero impactar a estas comunidades, pero simplemente hablas, digamos, en este caso español y no puedes comunicarte con estas, por ejemplo, comunidades indígenas o rurales. Entonces sí diría que es de suma importancia ver el público al que te estás dirigiendo y de qué manera puedes ayudar y no más bien ser un problema y sumar un problema al problema que ya hay en esa comunidad. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? No, perdón. Eu. Maria. Um pequeno adendo. Eu concordo 100% com o que a Belém comentou, mas acho que também uma outra coisa que é muito interessante da gente pensar é que a língua, ela é uma parte da identidade de um povo. E ela também é um recorte, né? Então, por exemplo, a história ela é sempre contada pelo ponto de vista de quem ganhou, certo? Se a gente conta um futuro com base em um só idioma, a gente vai sempre ter um ponto de vista. A gente nunca vai ter uma diversidade de visões ali, né? Então é super importante a gente ter ali um balaio de idiomas e culturas diferentes pensando em futuros, porque justamente sobre isso, o importante é a soma. O importante é a gente ter justamente muitas pessoas de diferentes culturas, diferentes pontos de vista pensando e juntando mesmo, assim, sabe, para pensar do que pode ser, do que pode vir a ser. Para a gente impedir justamente que tenha essa coisa enviesada, essa coisa muito autocentrada em um único ponto de vista, um único. Porque senão fica aquela visão de que esse é o certo, o resto é errado, que é o que tem acontecido muito, né? Tipo aquela visão muito, os Estados Unidos é o modelo ideal de vida, o modelo ideal de produção de conteúdo, e que agora está sendo muito desconstruído, né? Principalmente aqui pelo sul global, que a gente está começando a valorizar muito mais a nossa cultura, o nosso jeito de ser, e eu acho isso muito bonito, e acho que isso tem que ser muito incentivado e muito continuado. Tipo, então assim, isso é muito importante, sabe? Obrigada. Let me go to the, thank you, Maria. Let me go to the next question. Amara is asking, and I'm gonna ask maybe Adeyemi or Adi DG to respond if they can. I know it's very late in Nigeria, so I don't want to keep them too much. Amara is saying that as someone that is older than you, but she's working already on futures, what can she do and other adults working in futures can do to open up spaces for you? What should they be doing more? What do you think, Adeyemi? What do you need from adults? Okay, I think for now we have to find a way to integrate it into our curriculum so that we can start thinking like that ahead of time. And then apart from virtual conferences like this, there can be physical ones and workshops, something like what She Solves Africa does, whereby they go to different schools to enlighten people about, okay, these are the future methodologies. This is how we think, or we know that the future is better if we use this method. So if there's a way we can integrate that into our policies, our curricula, and creating open spaces and workshops, not just conferences that are physical, whereby people can actually engage physically in these methods and maybe create more prototypes, then I think that we will be heading somewhere and then the change will be effective. Wonderful. What do you think, Adediji? Do you agree with Adeyemi? Do you have anything else you'd like to add? What do you as youth need from adults and adults working in future to help you thrive and realize your vision? Yeah, go ahead. All right. Just like Adeyemi said, by engaging other people in this field, I feel that
they see what we don't see, and they are older than us, so there are some problems that they've been solving right from time, that when we engage them in this field, when we enlighten them on the needs why they also need to get involved in this innovation system, we are just like shedding more light on how to solve most of the problems that we have. Thank you so much. Thank Yeah, you. I think you have a great point on not just putting all the responsibility on the shoulders of youth, right? As adults, there are some experiences that people already have and they can share, and they can use it and can guide youth as well and work together. That's brilliant. Thank you. So, and Bazir has a question here for Maria, but I think I'm going to make this even bigger so we can hear from Belén Hispana and Bea as well. Which is companies spend large sums of management and investment and advertising. How does Futures and Foresight contribute to brand equity? And I think I'm going to expand this question to how can Futures and Foresight contribute to equity in society, where we have people with so much money and companies with so much money and others with not at all, not even the basic money. How can Futures and Foresight be a way for us to achieve equity? Let me go to Belén Hispana first. En realidad sí estoy como muy arraigada al tema de la igualdad, porque creo que todos deberíamos tener como ser parte de las mismas oportunidades. Creo que debemos de seguir avanzando en la eliminación de esas barreras, en la creación de espacios donde las personas, bueno, en este caso, ya sea niño, joven, adulto, puedan imaginarse así como líderes o lo que ellos quieren alcanzar en un futuro, sin miedo a ser cuestionados o cuestionadas. Y creo que la igualdad no debería ser como solo un discurso, sino una práctica tangible en todos los ámbitos de la sociedad. Y creo que desde mi rol como joven que soy, sería como que contribuyendo a estos proyectos que promuevan como de impacto social, emprendimiento, de educación y de acceso a oportunidades para todas las personas, porque creo en construir como un futuro desde ahora para que pueda seguir promoviendo esa igualdad y pueda seguir habiendo un gran impacto en ellos. Gracias. Bea, e depois eu volto para Maria. Acho que é uma pergunta muito legal, porque tem 2 pontos principais que eu queria trazer. O primeiro é que quando uma marca começa a se posicionar estrategicamente em relação ao futuro, acho que a primeira coisa é que ela ganha conhecimento. Porque para ela se posicionar, ela precisa ter ali uma base, ter pessoas treinadas. Então, acho que ela ganha muito conhecimento sobre o presente, sobre também o passado, e ela entende muito melhor os caminhos que ela pode seguir. E isso traz também uma diferenciação sustentável, né? Então, o que as pessoas podem entender que elas estão preocupadas com o futuro. Isso traz uma construção de relevância muito legal, conectada com essa narrativa de propósito e longo prazo. E eu acho que também ela consegue ser uma marca consegue ser muito atual quando ela está muito atenta aos sinais do presente, os sinais de mudança, porque quanto mais a gente tem o nosso radarzinho ligado e atualizado, mais rápido a gente consegue propor uma mudança de estratégia ou um novo produto, fazer algo ali que falar sobre coisas que estão sendo discutidas em redes sociais e levar isso adiante, né? Ainda mais que essas marcas têm muito dinheiro aí, então esse investimento esse esforço acaba sendo fácil. E, além disso, eu tenho um grande diferencial aí por conseguir antecipar mudanças. Então, eu sinto que as marcas acabam não ficando para trás quando vem alguma tecnologia nova ou algum novo comportamento, é muito mais fácil essa adaptação. Aí, o segundo ponto que eu queria trazer é que também não adianta nada a gente ser uma marca que se posiciona
como preocupada com o futuro, se por trás dos panos, né, essa preocupação não é genuína, é mais para ganhar dinheiro, é mais porque está todo mundo se comunicando assim, estão descobrindo agora essa coisa de futuro, então estão usando muito a palavra futuro em tagline, para vender seus produtos, e aí a gente acaba caindo num futures washing. Então, é preciso de muita transparência também das empresas, para a gente saber realmente se o que elas estão fazendo tem propósito, está conectado ali com as demandas, ou se é só para ganhar dinheiro. Maria, você já falou, mas a pergunta foi direcionada para você, então eu vou te pedir para responder também, só para ser breve, por favor, porque a gente tem 4 minutos para fechar o evento. Sem problemas. Bom, só agregando aqui as colegas disseram antes, eu acho que essa ideia de futuro, ela também é uma ferramenta muito boa para construir valor de marca, que seria o brand equity. Porque, primeiramente, é uma coisa que não é muito explorada pelas marcas atualmente, então, como até eu comentei, né, é uma coisa que é meio, assim, parece estar falando grego hoje em dia, quando a gente traz esse assunto em reuniões com clientes. Então, é um diferencial muito interessante de ser abordado, e quando a gente fala em valor, em termos de branding, é sempre em relação ao consumidor, certo? Porque é ele que no final do dia vai ou não colocar a sua marca no topo ou no fundo do poço, certo? Então, quando você ajuda o consumidor a construir o cenário de futuro que ele quer, um futuro ideal, um cenário em que está tudo bem para ele e para você também, obviamente, né? Porque aqui vivemos ainda num sistema em que a gente ainda precisa pagar contas, a gente ainda precisa ter o lucro, você está ajudando ele. E quando você ajuda o seu consumidor, quando você resolve uma necessidade que ele tem, você já, assim, está num outro patamar em relação à sua concorrência. E eu até arrisco dizer a outras marcas, tá? Não necessariamente a só a sua concorrência. Hoje em dia o mercado ele é muito complexo. Você concorre não só com quem é seu concorrente direto, como também com outras marcas. Qualquer uma que resolva uma dor de um consumidor, seja ela um produto do mesmo tipo que você está vendendo ou um serviço, é uma concorrência hoje em dia. Mas não vou entrar muito em termos técnicos, porque esse não é o foco. Mas resolver, né, como isso pode ser uma forma de construir valor? Eu acho que é exatamente pela própria definição. É uma ferramenta de resolução de problemas de consumidor. Quando você resolve um problema do seu consumidor, você automaticamente está fazendo com que ele escolha você e não outra marca, e não outro serviço, e não outro produto. Você já se posiciona, literalmente, em um lugar de preferência. Então, isso já agrega um valor que é, assim, inestimável perante a sua concorrência. Então, resumidamente, um tweet, essa é a resposta. Na minha humilde opinião, claro. Thanks, Maria. Thank you so much. So we started this journey with asking people yesterday to think about images that would represent Women Who Futures and the event. I would like now for us to maybe here in the room to use the chat to put one word to close this kind of 24-hour portal with our best hopes for the future. And being so inspired by these young voices, these young women who are here with us tonight, I'll ask them to say the final words, one word and just one word. What is the word that you want to send, you know, like as a good vibe for the future? I'm going to start with Adeyemi. One word, Adeyemi, for us to send to the universe, to the future, to close this event. I think the word would be hope. Hope. Thank you. Belén Montesinos. Diría transformación. Belén Yastana. Inspiración. Adidiji. One word. Innovation. Innovation, great. Maria. Força. Força. One word, Ben.
Vou falar em inglês porque não sei a tradução, mas playfulness. Playfulness, I love that. For me, creativity. Abril, the last word is you, and everyone else, please put your words, your good vibes in the chat as we close this annual event. Togetherness. Togetherness. Beautiful. I'm really sad to have so many great words. Curiosity, warmth, inspiration, consciousness, amazing minds and hearts shaping bright futures, even more curiosity, community, empowerment, gratitude, joy, intentionality. I love it. Thank you so much. Otherwise, I love that. Thanks, Mila. Thank you, everyone. This was a really fantastic 24 hours, and this panel was really, really special. Thank you so much. Adediji, Adeyemi, Belen, Bea, Maria. Thank you, Abril, for being here with us. You and I, partners in life. So over 100%. To you to close. Thank you so much, everyone. And thank you so much for being part of this and believing in the project since day one for some of you, and to repeating this year again. And we are hoping to keep creating these spaces together, because this is not only about us, but it's about everyone. So thank you so much. Wonderful. And thank you so much to our interpreters who helped us make this possible and accessible for more people. Thank you very much. We're gonna send them through LinkedIn all their names and Instagrams and contacts, so you can keep inviting them to future events. Yeah. All right. Thank you, everyone. See you around. Bye. Thanks. Bye-bye. Bye.